qualquer conquista, qualquer grande conquista que tenha sido feita no mundo, teve como ingrediente-chave o stress e a pressão. Porque quando nós carregamos o stress como nós desejamos, quando nós conseguimos controlar o stress, em vez de deixarmos que o stress nos controle a nós conseguimos criar uma vida de sucesso. Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Incompletamente, o podcast em que crescemos juntos e em tempo real. É muito bom estar aqui de volta mais uma semana, é muito bom saber que vocês voltaram, quiseram ouvir este episódio, ouvir o Incompletamente, continuar desse lado do podcast, e isto não seria igual sem vocês. É muito bom receber as vossas mensagens pelo Instagram, é muito bom receber o vosso feedback pelas plataformas onde o podcast está distribuído. Por exemplo, temos aqui no Apple Podcasts uma review incrível do Fernando que diz o seguinte: muito bom, ouço sempre com muita atenção, é como ter um guia de desenvolvimento pessoal. Obrigado eu, Fernando, é muito bom ter esse feedback. Tenho também aqui uma mensagem para partilhar convosco da Sandra que diz: estou a adorar o Incompletamente, cada vídeo melhor que o outro e faz-me ver coisas que a minha cabeça por vezes não quer ver. Muito obrigado pelo vosso feedback. Isto são só algumas das mensagens que eu recebo, mas quero partilhar aqui convosco também para tentar desafiar-vos e motivar-vos também a mandarem as vossas mensagens, os vossos feedbacks, porque eu gosto de fazer o Incompletamente, gosto de o fazer convosco, gosto de sentir que estamos todos juntos nesta caminhada, e estas vossas mensagens positivas são provas de que isto está a andar no caminho certo, que realmente faz sentido, e é tão bom ter-vos desse lado. Relembrar-vos também que têm o e-mail incomplementepodcast@gmail.com, onde vocês podem mandar as vossas mensagens ou as vossas questões ou temas que gostassem que eu falasse aqui no Incompletamente, porque isto é feito convosco, como eu estou farto de dizer, e é mesmo verdade. Eu gosto de trazer temas que vocês queiram que eu fale, e eu tento sempre ir buscar temas conforme o vosso feedback, o que vocês gostaram mais, o que é que gostavam de ouvir mais, mas tendo esse vosso feedback direto, em que vocês me dizem: olha, eu gostava de ouvir falar sobre este tema, gostava de debater um bocadinho sobre este tema, ou eu tenho pensado sobre isto, o que é que tu achas sobre isto? Então, isto é mesmo para crescermos todos juntos, debatermos essas ideias, e ainda bem que isso pode acontecer. Portanto, vamos ao episódio de hoje, em que vamos falar das 7 maneiras, os 7 exercícios para que nos possamos sentir mais calmos, para conseguirmos lidar e gerir o nosso stress com sucesso. Portanto, quantos de nós é que não vivemos diariamente sempre com stresses, com pressões, e tanto faz se é por causa do local de trabalho ou por causa das pressões que sofremos mesmo no trabalho, por causa das pressões que depois temos em casa, os desafios que encontramos diariamente. Quantos de vocês é que já se perguntaram, olhar para outras pessoas à vossa volta, como é que elas conseguem estar sempre tão calmas? Nós vemos pessoas que estão sempre calmas, que têm sucesso, que estão focadas, apesar de terem o mesmo tempo que nós temos durante o dia, e às vezes até têm o mesmo trabalho que nós ou têm mais trabalho que nós, e conseguem sempre manter a calma. E a pergunta que nós devemos fazer é mesmo esta: o que é que será que essas pessoas estão a fazer de diferente? O que é que será que elas estão a fazer que nós podemos observar, podemos estudar? E vamos aprender isto, que observarmos e estudarmos as pessoas de sucesso, as pessoas que são bem-sucedidas, é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal e para percebermos quais são realmente os exercícios que eles estão a fazer que nós ainda não começamos a fazer e que vão fazer uma grande diferença na nossa vida. Então, tudo o que vamos ouvir aqui neste podcast, o que vamos falar neste podcast, são os 7 exercícios mais usados por pessoas de sucesso, e isto não são coisas inventadas. Vocês sabem que eu aqui no podcast, apesar de trazer muitos debates, muitas ideias minhas, gosto de trazer sempre factos científicos, trazer estudos, gosto de trazer também coisas que já tenham sido testadas por alguém, coisas que as pessoas de sucesso fazem, as pessoas que já têm mais que provas que as coisas resultam porque as fazem durante um longo período de tempo, assim como coisas que eu próprio já pude vivenciar, eu próprio já experienciei e já coloquei em prática na minha vida, e tive mais que provas que realmente funcionam, que são coisas que são reais e que sinto que podem também fazer diferenças na vossa vida. Então, os 7 exercícios de hoje são coisas que vocês podem começar já a fazer, e eu espero mesmo que se foquem pelo menos num dos exercícios e que o façam mesmo comprometidos a 100%, para poderem ter essas melhorias e verem que realmente pode fazer a diferença na vossa vida. Não é a carga que nos quebra, é a forma como a transportamos. Isto é uma frase de um ex-jogador e treinador de futebol americano, o Lou Holtz,
E na verdade todos nós já experienciámos isto. Não é tanto a carga que importa, a carga que nós carregamos, porque vemos pessoas à nossa volta que estão a transportar a mesma carga, às vezes carga mais pesada que nós, e conseguem fazê-lo. Portanto, nós temos que nos focar mais como é que a estamos a transportar, como é que podemos transportar esta carga e como é que essas outras pessoas o estão a fazer. Em vez de estarmos mais preocupados em como é que eu posso aliviar a carga, como é que eu posso transportar menos carga, focámonos mais neste ponto que é como é que eu vou transportar isto, como é que eu vou levar isto na minha vida. E há muito tempo na nossa vida que nós perdemos a fazer perguntas a nós mesmos como: mas como é que eu posso gerir o stress? Como é que eu posso ter menos stress? Como é que eu posso levar menos carga? E quando entramos nestas espirais de pensamentos, vamos começar a ter perguntas de: mas para onde é que eu quero ir? Qual é que é o meu propósito? Qual é que é a minha paixão? O que é que eu quero fazer da minha vida? Então temos que parar de estar constantemente focados em como é que eu posso aliviar a carga, como é que eu posso ter menos peso para transportar, o que é que eu posso tirar ou não. É claro que isto é importante, mas o foco tem que ser o como. Como é que nós vamos transportar esta carga? Como é que nós vamos transportar este peso na nossa vida? Qualquer coisa que nós façamos na vida, qualquer procura que nós façamos na vida, vai nos causar pressão. Aliás, qualquer conquista, qualquer grande conquista que tenha sido feita no mundo, teve como ingrediente-chave o stress e a pressão. O truque aqui estava na forma como o stress e a pressão foram carregados pela pessoa. Porque quando nós carregamos o stress como nós desejamos, quando nós conseguimos controlar o stress, em vez de deixarmos que o stress nos controle a nós conseguimos criar uma vida de sucesso. Então, voltando ao início, sem dúvida que o stress é algo que todos nós vamos experienciar. Então, onde é que vai estar a diferença? A diferença vai estar na forma como nós vamos gerir o stress, na forma como nós vamos controlar o stress para que ele não nos controle. E assim vamos usar o stress como um ingrediente-chave para sermos felizes e termos vidas bem-sucedidas. Durante os nossos dias de trabalho, nós somos interrompidos em média 7 vezes por hora. E também nos nossos dias de trabalho, nós temos em média 2 horas do dia que são perdidas em distrações, em que estamos distraídos. E estas interrupções vêm na forma de notificações no telemóvel, alguém que vem ter connosco no trabalho, nós precisarmos de fazer uma pausa para beber água, o que quer que seja. Mas nós estamos distraídos e somos interrompidos cerca de 7 vezes por hora nos nossos dias. E é até verdade, para alguns de nós, o número de interrupções não são 7, são muito mais. E estas distrações e interrupções não só nos estão a tirar do caminho para fazermos o nosso trabalho e conseguirmos concluir o nosso trabalho, como estão a criar uma irritação, estão a criar uma fricção no nosso dia. Nós temos de trabalhar, estamos a ser interrompidos, isso vai gerar fricção, vai criar stress e o trabalho que temos para fazer vai ser feito cada vez menos. E depois dessas interrupções todas, ainda ficamos distraídos durante o dia mais ou menos 2 horas. Isto porquê? Porque precisamos de descomprimir, precisamos de tentar relaxar destas interrupções todas, desse stress que se está a acumular e que está a ser gerado em nós. Então pensa para ti durante um segundo, quais é que são as tuas maiores causas de stress? Porque de acordo com um questionário de 2015, as 4 maiores causas de stress são o dinheiro, o trabalho, as responsabilidades familiares e as preocupações de saúde. E eu tenho quase a certeza que as tuas ou são iguais a estas ou são muito, muito parecidas. E o dinheiro é porque nós estamos preocupados sempre com será que tenho dinheiro que chegue? Será que tenho dinheiro suficiente para o meu futuro? Será que tenho dinheiro para a minha família, para poder ajudar a minha família? E no trabalho é aquela pessoa trata-me tão mal, ou será que vou ser promovido no trabalho? Ou estou tão mal porque não estou a conectar-me com os colegas, não me dou bem com os meus colegas. Na parte das responsabilidades familiares pode ser o ter que ir visitar alguém, ter que ir a algum sítio. Quem já for pai, eu tenho que ir levar os miúdos à escola, eu tenho que ir levar os miúdos à festa de aniversário no fim de semana, ou às aulas que agora estão a ter de futebol, ou o que quer que seja. E depois nas preocupações da saúde, é todas aquelas coisas que vão aparecendo e que nós adiamos constantemente, porque agora não tenho tempo para ir ao médico, mas as coisas ficam lá a remoer-nos e depois voltamos a vê-las e ficamos a pensar: será que é algo grave? E depois pensamos para nós: será que eu não tiro tempo suficiente para mim? Será que eu não cuido de mim que chegue? E tudo isto vai acumulando. Portanto, estas são realmente as 4 maiores razões de stress num modo geral.
E de certeza que te soam muito familiares, a mim soam muito familiares, tirando a parte de preocupações familiares no âmbito dos filhos, que ainda não tenho filhos, mas muito do nosso stress advém realmente destas 4 grandes causas. E advém também de grandes transições na nossa vida, grandes mudanças que nós temos a acontecer na nossa vida. Sejam eles problemas ou surpresas financeiras, sejam divórcios, seja a morte de alguém, e mesmo até não sendo estas situações negativas, momentos positivos na nossa vida podem ser momentos de grande stress, como por exemplo um casamento, uma promoção no trabalho, novas relações, e isto tudo podem ser também grandes causas de stress. Por exemplo, no trabalho, quais é que são as causas mais normais de stress? 35% das pessoas que foram questionadas neste inquérito de 2015 dizem que a culpa do stress é o patrão. Eu não tenho a oportunidade de poder falar em primeira pessoa de experiências em empresas ou em trabalhos que não gosto, porque eu nunca tive que trabalhar em nada fora de coisas que eu gosto de fazer, seja redes sociais, seja em música, seja edição de vídeo. Portanto, eu sinto-me realmente um sortudo e sou muito feliz e muito grato por isso. Mas tenho, no entanto, experiências que são relatadas por amigos meus e mesmo tirando essas histórias que eles me contam ou de coisas que acontecem nos seus locais de trabalho, eu no que eu gosto de fazer, e apesar de ser o que eu mais amo fazer, vai ser também inevitável eu não ter que me cruzar com outras pessoas, ou mesmo até conhecer pessoas que já estão a trabalhar há muito mais anos que eu na minha área, ou pessoas com quem eu tenho que trabalhar em conjunto para que o meu trabalho possa acontecer da melhor forma possível, ou mesmo até pessoas que eu vou ter que conviver porque vão fazer a minha gestão de carreira, porque vão controlar tudo aquilo que eu não tenho o poder de controlar. Portanto, vão também surgir, obviamente, algumas histórias e experiências com estes meus patrões, não é? Entre aspas, fictícios, porque são pessoas que compram o meu trabalho. Assim como numa empresa ou num local de trabalho considerado normal, entre aspas, porque não é bem assim, mas vão surgir, obviamente, também más experiências, momentos em que nos queremos expressar, em que queremos mostrar e partilhar, no meu caso, a minha arte, aquilo que eu gosto de fazer, o meu trabalho, e somos confrontados por pessoas que não vão acreditar em nós e não vão acreditar no nosso trabalho. Vamos confrontar-nos com pessoas que vão dizer: tu não vais a lado nenhum, tu não és bom o suficiente nisto, desiste, faz antes outra coisa, faz isto ou faz aquilo, mas tu não vais ser capaz de fazer isso. Um exemplo: quando eu estava a começar a minha carreira na música, quando eu comecei a fazer algumas covers para o YouTube, eu tive um convite para fazer parte de uma banda. Era uma banda popular, ou seja, era daquelas bandas que, por norma, têm imensos concertos no verão e não cantam grandes músicas originais, é mais as covers, não é? Fazem covers de quase tudo o que é música. E eu aceitei o convite, parecia-me uma oportunidade boa de começar a experimentar o palco, começar a experimentar a música, e fui a um ensaio da banda, fui experimentar, mas a minha insegurança, mas o meu stress levaram todos a melhor, porque eu era realmente inexperiente. Estamos a falar de bandas que já tinham anos de estrada, anos de experiência, e eu não tinha a capacidade vocal de outros cantores, dos cantores que eles pretendiam para a banda. Eu não tinha a capacidade de cantar as músicas nos tons que eles queriam. Eu estava há muito pouco tempo na música, tinha muito pouca experiência, portanto eu estava a aprender, estava a crescer, mas como não correspondi àquilo que eles imaginariam que seria o normal para eles, ou aquilo que eles já estariam habituados, foi isso que me foi passado, foi que não faria sentido e que eu não estaria no lugar certo, que não seria o meu caminho e, portanto, que não faria sentido. E como estas eu tenho outras 500 histórias de coisas que aconteceram, sítios onde eu fui atuar, pessoas que eu conheci e que me davam sempre esta resposta de que eu estaria a fazer algo que não era a minha área, que eu não estava a fazer bem, que eu devia desistir antes de continuar a perseguir algo que não ia acontecer e que me iria só magoar. E da mesma maneira que isto acontece sendo um trabalhador independente a seguir o meu sonho, acontece também a pessoas que estão em trabalhos que não gostam ou em trabalhos em que têm que lidar com mais pessoas, com patrões, com colegas de trabalho, e vão também surgir estes patrões que vão dizer: tu não vales nada, eu mando em ti, eu é que sei o que é que vou fazer, tu não sabes, portanto tens que me ouvir. E com isto tudo é muito fácil nós ficarmos estressados, ficarmos assustados e deixarmos-nos vencer pelo medo. Mas nós temos que perceber, ao olhar para a realidade, ou aquilo que está mesmo a acontecer, é que as coisas podem nos estar a afetar no momento, mas não podem nem vão afetar-nos para sempre. E há uma coisa que eu penso todos os dias e que me relembro constantemente e que gosto também de relembrar aqui no podcast, que é: nós temos que nos lembrar que a nossa mente absorve e acredita em tudo o que nós lhe dissermos, em tudo o que nós deixamos os outros dizer. Portanto, vamos lembrar sempre que temos que lhe dar amor. A nossa mente acredita em tudo aquilo que nós lhe dizemos e em tudo aquilo que nós deixamos os outros lhe dizer. Se nós deixarmos os outros dizerem que mandam em nós, que eles é que sabem o que é melhor para nós,
dizer-nos onde é que nós pertencemos, o que é que nós devemos fazer ou não, dizer-nos o quanto é que nós valemos. E se nós aceitarmos isso, ou se nós ficarmos assustados e com medo disso tudo que eles nos estão a dizer, a nossa mente vai aceitar isso como uma realidade. E nós agora estamos a ficar focados e estamos a viver uma falsa realidade. Estamos a acreditar numa falsa realidade. Nós estamos a viver no medo, com medo de algo potencial que alguém disse, não com uma realidade. Se nós sentirmos que estamos dependentes de alguém, se nós sentirmos que estamos dependentes de algum trabalho específico, que não vamos chegar mais longe do que aquele ponto em que nós estamos e que nós não somos capazes de mais, nós estamos a cortar as nossas asas. Nós estamos a apagar por completo a nossa possibilidade de sermos bem-sucedidos. Ninguém manda em mim, eu não estou dependente de ninguém, eu só dependo de mim mesmo. É muito importante nós lembrarmos sempre disto. Porque é muito fácil nós nos prendermos nestes mundos de falsas realidades, prendermos nestes trabalhos e acharmos que estamos dependentes daquela pessoa, que precisamos daquela pessoa para nos pagar, para recebermos dinheiro, e que aquele sítio onde nós estamos, aquele ponto em que nós estamos, é a única maneira que as coisas vão acontecer. E isso não é verdade. E pegando ainda neste inquérito de 2015, 76% das pessoas dizem que o stress no trabalho, ou seja, do ambiente de trabalho, afeta negativamente as suas relações em casa. 66% das pessoas deixaram de conseguir dormir por causa do stress no trabalho e 16% despediram-se do seu trabalho. Então vamos analisar o stress e tentar ver como é que o stress funciona. Eu há bocado estive a falar das pessoas bem-sucedidas e dos exercícios que elas usam, estes 7 exercícios que eu quero partilhar convosco, e nós já lá vamos voltar, mas eu quero te relembrar que tu que estás a ouvir este podcast és também uma pessoa bem-sucedida. E isto, se calhar, pode ser uma surpresa. Tu podes achar que não é verdade, que tu não és uma pessoa bem-sucedida, mas deixa-me dizer-te que tu que estás a ouvir este podcast estás empenhado em ti. Estás empenhado no teu crescimento pessoal. E não há nada no mundo que seja uma prova de que somos bem-sucedidos do que o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso crescimento pessoal e a procura para esse crescimento contínuo. Estares aqui a ouvir este podcast é a prova para mim, e devia ser para ti também, de que tu queres ser melhor, queres crescer e queres fazer o melhor possível com a tua vida. E há outra coisa também que eu te vou dizer e se calhar vai ser uma grande surpresa, mas se tu pensares bem vais ver como é verdade. Eu tenho a certeza que o stress que tu achas que te está a prender e que poderás estar a prender, mas tenho a certeza que esse mesmo stress foi a chave para as tuas maiores conquistas da tua vida até hoje. E se tu pensares nos teus maiores momentos de felicidade, nos teus maiores momentos de sucesso, eu tenho a certeza que se tu pensares bem nas situações, há algum stress que está envolvido nessas situações. E pode ser num dia em que estavas a tentar só melhorar o dia de alguém, ou que estavas a tentar realizar a melhor festa de aniversário de sempre, ou estavas a tentar servir a pessoa que tu mais amas. Em todas estas coisas, que são coisas boas, existe stress, existe pressão, eles estão presentes. Então, há realmente aqui um aspecto positivo no stress. Quando nós sentimos o stress de forma intermitente, isto vai mesmo melhorar a nossa atenção, o nosso foco, a nossa performance e, portanto, o nosso trabalho. Então este stress intermitente vai mesmo ajudar-nos a ser mais produtivos, a ser mais criativos e a ser mais eficientes. Vamos sentir mais paixão e vontade de fazer as coisas. E nós constantemente esquecemos de agradecer ao stress por estas pequenas prendas. Nós sempre que colocamos uma data limite em alguma coisa, um prazo para algum trabalho, por exemplo, nós estamos a criar pressões temporais em nós, stresses intermitentes que nos estão a ajudar a agir e a fazer tudo de uma melhor maneira e até numa experiência ainda mais elevada do que a nossa. Nem por acaso eu estava a preparar este podcast e eu esta semana comecei a ler um livro que se chama Ser Espiritual, que é do Luís Portela. E logo no início do livro ele fala-nos sobre o sofrimento. E basicamente ele passa-nos a ideia de que quando nós estamos a sofrer é quando nós percebemos qual é que é o nosso potencial. E é óbvio que existem outras maneiras de nós percebermos o nosso potencial e sabermos qual é o nosso potencial, mas ele diz o seguinte, que é muito interessante, é que o sofrimento é um sinal de alerta que se vai manter enquanto não corrigirmos a situação, enquanto não desenvolvermos esforço suficiente para nos aperfeiçoarmos, enquanto não assumirmos uma postura verdadeiramente útil para connosco e para com os outros, por pensamentos, palavras e atos. E ao ler isto e ficar a pensar, realmente durante a minha vida toda eu sempre pensei muito de não, eu sou proativo, eu estou focado, eu trabalho muito, eu consigo fazer as coisas, eu não preciso de dor, aliás, eu não quero nada a dor para me ativar ou para eu fazer aquilo que eu preciso.
E de repente, não há muito pouco tempo, eu cheguei a um ponto na minha vida em que eu estava sem objetivos, estava sem dinheiro, estava sem saber para onde ir, o que é que eu haveria de fazer, por onde é que eu havia de começar. E foi nesse momento de maior sofrimento, nesses momentos de dores, que eu consegui despertar a melhor versão de mim. Foi quando eu comecei a perceber tudo aquilo que eu sou capaz. A minha organização, o meu foco, o quão disposto é que eu estava a trabalhar em mim e para mim, graças a esta pressão, a este stress todo. Mas como eu também disse no início, nós não temos que esperar pelo sofrimento para que isto aconteça. Muito menos temos agora que tentar criar sofrimento a nós mesmos para tentar que isto aconteça. Eu tenho que sofrer que é para poder avançar. Não, nada disso. O que nós podemos e devemos fazer é ser sempre proativos no nosso crescimento, porque o sofrimento vai chegar, é inevitável, e vai chegar quando for a altura do sofrimento, quando tiver que acontecer e de forma natural. Mas o que nós nos temos que lembrar é que quando a dor de nós estarmos estagnados, estarmos paráveis e confortáveis, for muito maior do que a dor que nós sentimos ao pensar na mudança, é porque chegamos a um ponto na nossa vida, à altura em que nós precisamos de mudar. Quando a dor de estarmos estagnados for maior que a dor da mudança, está na hora de mudarmos. Eu recentemente cheguei a um ponto da minha vida em que me estava a sentir completamente estagnado e comecei a perceber que a culpa era minha. Apesar de eu estar a tentar culpar várias coisas que estavam a acontecer, eu percebi que o maior culpado era eu por não estar a agir, por não estar a fazer a diferença. E então eu disse a mim mesmo: tu tens realmente dor da mudança? Esta ideia disto tudo mudar, da incerteza, de não saber o que vai acontecer e de ser difícil, dói, mas tu estás a sofrer mais por estares aqui parado, estagnado. E foi quando eu comecei a tomar as rédeas na minha vida e a tentar fazer a diferença, a tentar fazer com que as coisas avançassem. É aquela ideia do ou vai ou racha. E toda a mudança deixou de ser um problema, deixou de ser uma dor e passou a ser uma visão de é uma tela em branco que eu posso pintar e que eu posso escrever à minha maneira. Então, o stress, se vier de forma intermitente, vai ser bom para nós, vai nos ajudar a crescer e a avançar na vida. O stress torna-se problemático e torna-se realmente um peso na nossa vida quando é contínuo, quando começa a durar demasiado tempo e nós saímos do nosso ponto mais alto, da nossa melhor versão e começamos a cair para a depressão, para a ansiedade, para a desilusão, a nossa vida começa a desmoronar e entramos em burnout. Quando o stress deixa de ser intermitente e começa a ser contínuo, isto pode mesmo levar-nos a termos um meltdown. E um meltdown, um burnout, não é brincadeira nenhuma. Eu experienciei-o ainda o ano passado, devido a várias coisas que estavam a acontecer na minha vida, ao não saber lidar com o stress que estava a ser contínuo. Ainda esta semana tivemos a notícia da Amaro, que está na mesma situação, anunciou que ia fazer uma pausa na carreira por estar a entrar no meltdown. O stress está a acumular, está contínuo, nós não estamos a saber lidar com as nossas emoções, não estamos a conseguir planear a nossa vida. Portanto, isto não é uma brincadeira, isto é uma coisa muito séria. E o segredo para não chegarmos a este ponto é nós realmente gerirmos o nosso stress, controlarmos o stress para ele não nos controlar a nós. É óbvio que isto é muito mais fácil de ser dito do que ser feito, mas nós estamos aqui para isso, para tentar avançar, para cometer erros e para avançar, aprender com os nossos erros e crescermos. Então, como é que nós podemos balançar este stress para termos o stress suficiente na nossa vida que nos vai motivar e fazer avançar, mas não temos um stress em demasia que nos vai levar para além do nosso limite? E visualmente isto é quase como escalarmos uma montanha. Imaginem uma montanha, não é? Temos o pico lá em cima e depois volta a descer. É quase como estamos a escalar a montanha, estamos a chegar ao topo e começamos a correr porque queremos chegar lá muito depressa, mas se nós corrermos demasiado depressa, quando chegarmos ao pico, o impulso que nós fizemos vai-nos fazer cair, vai-nos fazer descer pelo outro lado da montanha. Então temos que ter só um impulso suficiente que nos vai levar ao pico da montanha, mas não nos vai fazer cair. E nós fazemos isto monitorizando o ponto em que estamos na nossa vida. Como é que está o stress na nossa vida? Como é que nós nos sentimos? Quais são as emoções que nós estamos a presenciar? E quando nós estamos a sentir que estamos muito perto deste burnout, nós temos que ter cuidado, temos que ficar mesmo hiperconscientes, temos que perceber que temos que nos puxar para trás e temos que nos salvar. E esta gestão de stress, em que temos o suficiente para nos fazer avançar, mas não em demasia que nos faça passar do nosso limite, este é o grande truque que as pessoas de sucesso usam para serem bem-sucedidas, para alcançarem as coisas que querem na vida delas. É a maneira como elas conseguem usar o stress em sua vantagem, para ajudar a concretizar aquilo que precisam. E vamos a isso. Quais é que são os 7 exercícios que nós podemos fazer para pormos isto em prática, para controlarmos o nosso stress e fazermos dele uma vantagem, a forma de nos fazer avançar, mas não nos fazer passar do nosso limite?
O primeiro exercício é algo que tu muito provavelmente já ouviste outras pessoas a dizer. Se tu segues este podcast, já me ouviste a dizer, mas esta é a altura de pormos o nosso ego de lado e dizermos: muito obrigado, eu sei que já sei isto, mas eu preciso de reouvir, eu preciso de reaprender esta informação porque vai ser útil na minha vida. E o primeiro exercício é: foca-te no que tu podes controlar. Não te foques no que não podes controlar. A nossa maior causa de stress é quando nós olhamos à nossa volta e sentimos que não podemos controlar nada, que está tudo a fugir ao nosso controle. E a parte mais engraçada desta sensação é que ela é verdadeira. Nós não podemos controlar tudo o que nos rodeia. Mas quando nós só nos focamos no que não podemos controlar, vamos estar a aumentar o nosso stress. E este foco nas coisas que não podemos controlar, esta emoção, vai ativar a hormona do stress. E se for consistente, pode e vai diminuir o nosso foco, a nossa confiança e a nossa energia. Nós passamos a maior parte do nosso tempo dentro da preocupação. A preocupar-nos com coisas que não podemos controlar. Por exemplo, o tempo, se está chuva, se está sol, se vai trovejar, se vai estar frio, se vai estar calor. O nosso patrão, ou outra pessoa, ou um colega de casa, ou um colega de trabalho, nós não podemos controlar os outros. Isto são coisas que nós não podemos controlar. E quando nós falamos destas coisas, quando nós pensamos nestas coisas, quando nós discutimos estas coisas, nós vamos acabar por nos sentir sempre mais estressados. Porque ao contrário daquilo que nós achamos, nós não vamos ter mais controle sobre estas coisas por estarmos a falar sobre elas. No entanto, ao contrário, quando nós passamos a maior parte do nosso tempo a pensar na nossa influência, é quando nós vamos começar a ter mais impacto. A nossa performance, o nosso contacto com os outros, o nosso conhecimento das habilidades que são necessárias para o que quer que seja, a nossa velocidade a aprender habilidades novas, isto são tudo coisas que nós podemos controlar. E quer seja no trabalho ou em qualquer momento da nossa vida, isto são as coisas a que nós damos menos atenção. As pessoas com mais sucesso no mundo são pessoas que reduzem o seu stress ao focar-se apenas nas coisas que podem controlar. E o que é focarmos-nos nas coisas que nós podemos controlar? É falarmos delas, é pensarmos nelas, é discutirmos sobre elas, partilharmos quais é que são essas coisas que nós podemos controlar e aprendermos. Porque se estivermos no lado oposto, se estivermos só a focarmos-nos nas coisas que nós não podemos controlar, nós vamos aumentar o nosso stress e vamos reduzir a nossa energia. Todas as coisas em que nós pensamos e que nós não podemos controlar só nos vão trazer pensamentos de: a minha carreira ou o meu sonho não vão resultar para mim, não vão acontecer, tudo à minha volta está-se a desmoronar, vai-se desmoronar, nada que eu faça vai resultar, nada vai ser bom e vai resultar para mim. Enquanto quando nós nos focamos nas coisas que nós podemos controlar, isso sim vai fazer uma grande diferença. E são essas as coisas em que nós temos que investir. Focarmos-nos na nossa performance, nas nossas relações, na nossa aprendizagem, na nossa energia, em construirmos uma presença poderosa. Todas estas coisas vão fazer a diferença. O segundo exercício é algo que nós não damos tanto valor como devíamos e, na verdade, muitos de nós até ignoramos, mas que é muito importante e é: pensa no futuro e espera mudanças. A pior coisa que nós podemos fazer é acharmos que as coisas não vão mudar, não estarmos à espera de mudanças. Porque as empresas vão mudar, as hierarquias dentro da empresa vão mudar, as estruturas vão mudar, as equipas vão mudar, os patrões vão mudar, o trabalho vai mudar. Isto em qualquer trabalho que tu tenhas, ou mesmo até na escola, ou sejas trabalhador independente, tudo à tua volta vai estar em constante mudança. E a mudança surpreende-nos porque nós não pensamos na mudança, porque achamos que ela não vai acontecer. Isto não faz qualquer sentido. A mudança é algo inevitável. A mudança é a única coisa na natureza que é constante. E, no entanto, nós estamos sempre à espera que as coisas fiquem eternamente iguais. Este nosso desejo para que tudo esteja sempre igual é uma causa do nosso stress. Porque quando nós queremos que as coisas fiquem iguais, estamos a criar stress na nossa vida. Estamos a acreditar numa impossibilidade. Nada fica igual para sempre. O nosso corpo está sempre a mudar. A nossa mente está sempre a mudar. Nós estamos sempre a crescer. As nossas células estão sempre a mudar. Tudo aquilo que nós somos está em constante mudança. E este nosso desejo para que as coisas fiquem constantemente iguais é provavelmente uma das maiores razões do sofrimento. Deve ser até a raiz do nosso sofrimento. Porque nada no mundo, nada na vida vai ficar igual.
E quando nós aceitarmos isso, quando nós pensarmos no futuro e esperarmos a mudança, o facto de que vamos estar constantemente a mudar e vamos estar a crescer e vamos estar a aprender, nós vamos dominar esta habilidade de estarmos confortáveis com a mudança. Eu acho que há uma coisa que se diz, eu não sei se é bem assim, mas não se deve casar, ter filhos e comprar ou mudar de casa no mesmo ano. Eu acho que é isto. E porquê? Porque nós temos este medo da mudança. São tantas mudanças de uma vez só, que só estamos a pensar tanto stress, tanta coisa má que vai acontecer, e não pode ser, nós não podemos mudar assim tanto. E eu já tive imensos momentos na minha vida em que eu fui surpreendido por mudanças e diversas mudanças no mesmo ano, e eu achava sempre que elas não eram possíveis, que agora tudo ia correr mal, que isto não ia estar bem. Mas na verdade essas mudanças só me fizeram crescer mais e fizeram-me ficar confortável com o ter que fazer mudanças no meu futuro. Provei a mim mesmo não só que era possível, que eu era capaz de fazer as mudanças, como no final tudo vai ficar bem e que eu consigo controlar as coisas, que eu consigo escrever a minha história. Este nosso medo da mudança está-nos constantemente a bloquear o nosso potencial. Nós aceitarmos e abraçarmos a mudança pode ser uma das coisas mais incríveis do mundo. Porque a mudança, como eu já disse, é inevitável, é natural e é normal. Mas nós ficamos tão satisfeitos com a nossa vida, tão confortáveis, tão estagnados nas nossas vidas, que nós pensamos sempre que nada vai mudar. Ou então até ficamos mesmo com aquela sensação que já nos é familiar de que vai ser sempre assim, tudo igual. Quando nós pensamos no nosso futuro, quando pensamos nas mudanças e nos preparamos para isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. E mais, quando as coisas estão a correr bem na nossa vida, é a altura em que nós temos que trabalhar mais e de forma mais inteligente. É a altura em que vamos ter que ir ainda mais fundo, temos que aprofundar as coisas, porque quando fizermos isto, vamos estar sempre preparados. Por exemplo, eu próprio já disse isto a mim mesmo, já ouvi pessoas a dizer isto a elas próprias ou a falar com outras pessoas em conversas, mas há muito sempre esta ideia de eu não vou ao psicólogo agora porque eu estou bem, ou eu não vou meditar porque eu agora não me sinto estressado, ou eu até nem vou escrever no meu diário porque não se passa nada de muito relevante na minha vida. E devia ser exatamente o oposto. Quando nós estamos bem, é exatamente a altura em que nós temos que continuar, ou seja, fazer coisas que vão garantir que esse nosso bem-estar vai continuar. Quando nós somos promovidos no trabalho ou conquistamos alguma coisa, atingimos um objetivo, nós por norma tiramos o pé do acelerador. E isto é normal nós ficarmos um pouco mais relaxados, fazermos mais pausas, porque o nosso trabalho fica mais sustentável. Mas é importante nós continuarmos a crescer, continuarmos a aprender, porque essa altura em que nós conquistamos alguma coisa ou que atingimos um novo patamar, é a altura em que nós temos que continuar e ir mais fundo no nosso trabalho. Porque às vezes a vida vai estar a nosso favor e outras vezes não vai estar. Mas nós temos sempre uma escolha. Quando a vida está a nosso favor, nós podemos dar tudo de nós, podemos trabalhar mais ou podemos ficar confortáveis. E se nós ficarmos satisfeitos, ficarmos estagnados e confortáveis quando tudo nos corre bem, adivinhem o que é que acontece? Quando não correr bem, quando a vida não começar a correr bem, vai ser tudo ainda mais difícil. Então, quando as coisas correm bem, nós temos que trabalhar mais, pensar no futuro e esperar a mudança. O exercício número 3 é: o teu maior ativo é a tua rede de contactos. São os teus relacionamentos. As tuas relações com as outras pessoas vão ser das coisas mais importantes que tu podes ter. Aliás, é mesmo essencial que tu queiras conhecer e conectar-te com pessoas fora do núcleo mais pequeno do teu trabalho, da tua empresa, do teu sonho. Ou seja, mais do que conheceres e quereres conhecer o teu patrão, os teus colegas, as pessoas que estão mais próximas de ti, é importante tu teres uma visão geral, fazeres parte do quadro geral e perceberes quais são as pessoas que também estão no exterior deste teu núcleo e que estão a fazer com que as coisas avancem e que te podem ajudar a fazer com que as coisas avancem. E quando falamos aqui em contactos, não estamos apenas a falar de contactos superficiais, estamos mesmo a falar de querermos genuinamente conhecer a pessoa, seja por causa de ter um passado que nós achamos interessante ou de fazer coisas que nós achamos interessantes e que até podem ser muito semelhantes àquilo que nós queremos fazer ou que gostamos de fazer. Porque uma das grandes razões pela qual nós temos stress no trabalho é porque nós achamos que não temos opções, seja dentro ou seja fora da empresa, ou do sonho que nós estamos atrás ou do nosso trabalho. Isto é sempre geral. Estamos aqui de volta até ao primeiro ponto que eu falei, que é não estarmos dependentes de ninguém. Quando nós conhecemos várias pessoas com quem podemos trabalhar ou até mesmo que nos podem dar trabalho, nós sabemos que não estamos dependentes daquele trabalho específico em que estamos, daquele patrão que nós conhecemos, daquela empresa em que nós estamos. Nós construímos os nossos contactos e sabemos quais são todas as nossas oportunidades. O exercício número 4 é: continua a aprender e torna-te mais valioso. O que é que tu precisas de aprender? Ou o que é que tu achas que se tu aprendesses, isso te daria mais valor, te traria mais valor para o teu trabalho? O
que é que se passa na tua área de trabalho? Que conversas é que estão a acontecer na indústria em que tu trabalhas? O que é que poderá surgir no futuro? O que é que poderá acontecer? Quais é que são as últimas novidades? Isto tudo vai não só aumentar a tua confiança, como vai reduzir o stress. Quando tu consegues ouvir uma conversa, por exemplo, estás nessa conversa de trabalho ou com um grupo de amigos, ou quer que seja, e consegues acrescentar valor a essa conversa, baseado nestas tuas leituras externas, neste teu estudo externo, estás a aumentar a confiança e estás a reduzir o teu stress. Ou até mesmo aprenderes e estudares sobre o que é ser um líder, leres sobre grandes líderes mundiais. Pode até ser ideias ou percepções que tu estás a tirar deste episódio ou deste podcast, se seguires o Incompletamente. E quando tu consegues ter estas ideias, quando as consegues partilhar com os outros, quando as consegues inserir nas conversas, vais-te sentir uma pessoa mais valiosa. Porque muitas vezes vamos nos sentir estressados no trabalho ou entre amigos porque achamos que estamos a ficar para trás na aprendizagem. Há um pensamento muito banal e comum que é nós terminamos os nossos estudos, a nossa licenciatura é suficiente e, portanto, o nosso trabalho está feito, já chega, estou cansado, mas a verdade é que a nossa aprendizagem tem que ser constante, é contínua e só isso é que vai fazer a diferença. É aquilo que eu tanto falo de sermos aprendizes. É tão bom sermos aprendizes e querermos sempre saber mais, continuarmos o nosso crescimento, seja pessoal ou intelectual. O exercício número 5 é criar blocos de trabalho e isto vai ajudar a ultrapassar aquelas 2 horas que falámos de distração ou as interrupções que temos 7 vezes por hora. Como é que isto funciona? Nós criamos blocos de trabalho que têm cerca de 60 a 90 minutos e nestes blocos de 60 a 90 minutos nós vamos estar em foco intensivo. E logo após este bloco temos um outro bloco de 10 a 15 minutos de tempo livre. Ou seja, nós vamos estar a trocar entre estarmos focados a termos tempo livre. E isto vai dar-nos espaço para quê? Para descomprimirmos, para refletirmos e para conseguirmos processar aquilo que nós estivemos a fazer e depois sim voltarmos ao trabalho. Esta janela de 60 a 90 minutos é indicada para o teu cérebro processar melhor informação, é aquela em que o teu foco não se vai dissipar e tudo isto vai permitir com que tu consigas ir a fundo no teu trabalho mais depressa, consigas ter mais coisas mais feitas com sucesso e depois tens essa pausa em que podes descomprimir, podes processar o teu trabalho e podes refletir. O exercício número 6 é eliminarmos o stress autoimposto. E nós aqui estamos de volta àquilo que estávamos a falar, que é as coisas que nós não podemos controlar. Não podemos controlar os outros, mas podemos controlar o stress que nós trazemos a nós próprios. Se nós estivermos constantemente a pensar que o stress é uma coisa má, o que é que acham que vai acontecer? Quando o stress chegar, quando experienciarmos stress, e isto é uma coisa natural, isto vai acontecer, nós automaticamente vamos ativar o nosso modo de pânico. Mas se virmos o stress no seu lado mais positivo, como uma ferramenta que nos vai fazer avançar e que nos vai ajudar a estar focados, vamos melhorar a nossa experiência com o stress. As nossas atitudes, as nossas percepções para com o stress vão mesmo mudar a maneira como o stress nos afeta. A relação que nós temos com o stress vai definir a forma como o stress nos vai afetar. Se nós virmos o stress como algo negativo, o stress vai realmente ser algo negativo, vai ser uma coisa má na nossa vida. Se nós virmos o stress como uma coisa positiva, o stress na nossa vida vai ser algo que nos vai levar para a frente, vai nos fazer avançar, vai nos ajudar a estar focados e a cumprir o nosso trabalho e os nossos objetivos. Por exemplo, eu tenho o meu telemóvel, deixei cair o telemóvel ao chão e o ecrã partiu-se. O que é que eu posso ficar a pensar? Ai meu Deus, eu não acredito, este telemóvel é novo, acabei de o partir e como é que isto aconteceu? Eu sou tão parvo, eu sou tão estúpido, como é que eu não tive cuidado e agora? O que é que as pessoas vão dizer? O que é que eu vou pensar? Como é que eu posso resolver isto? E estes pensamentos são muito diferentes de nós pensarmos: eu tenho seguro no telemóvel, vou trocar o ecrã. Eu deixo de me focar na espiral de pensamentos de coisas que eu não posso controlar, de coisas que não vão mudar nada porque a situação já aconteceu, está a acontecer e é real, e troco o foco para algo que eu posso controlar. Quando nós nos vemos como pessoas que estão a fazer um bom trabalho, nós não vamos ter tanto medo, nem nos vamos sentir tão estressados quando surgir um grande projeto, um novo desafio na nossa vida. Mas se nós nos preocuparmos demasiado e acharmos que somos pessoas incompetentes, não vamos saber lidar com este stress. Nós podemos usar o stress em nosso favor para aprendermos sobre coisas que nós não saibamos, ou podemos usar o stress como algo que só nos vai fazer descer até ao fundo do poço e sentirmos-nos terríveis. E de quem é que é a escolha aqui? De uma pessoa apenas. A escolha é só nossa.
É uma escolha só nossa decidirmos como é que vai ser a nossa relação com o stress. Temos que olhar para ele como algo que nos vai motivar, que vai ser positivo, que nós podemos usar e que nós é que sabemos quando é que removemos esse stress da nossa vida. E saber quando remover o stress, porquê? Porque temos que fazer aqui uma balança. Nós não podemos ter uma vida de trabalho estressada e uma vida social estressada. Tudo funciona por fases, por momentos da nossa vida e temos que saber balançar isso, temos que saber coordenar isso da melhor maneira, temos que simplificar. Se nós temos uma semana preenchida de 5 dias de trabalho constante e intensivo, temos que ter um fim de semana relaxante. Se nós temos uma semana simples de 5 dias de trabalho, nós temos que ter um fim de semana relaxante. Aprender a viver nesta balança dinâmica. O 7º e último exercício é respira. E agora tu estás a pensar, mas Pedro, respirar é algo que todos nós fazemos. E é claro que nós todos respiramos, mas quantas vezes no teu dia é que tu te lembras de o fazer a sério? De respirar profundamente? Porque nós desvalorizamos um pouco isto, mas a nossa respiração está conectada a todas as grandes emoções. Quando nós estamos estressados, a nossa respiração muda. Quando nós choramos, a nossa respiração muda. Quando nós estamos super contentes, a nossa respiração muda. E a melhor respiração para nós mantermos a calma no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia, na nossa vida e que nós podemos fazer em qualquer lado, ninguém vai reparar que vocês estão a fazê-la, é nós inspirarmos durante 4 segundos e expirarmos por mais de 4 segundos. Tens que o fazer ao teu tempo, ao teu ritmo. Inspiras por 1, 2, 3, 4 e expiras por mais de 4 segundos. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sem forçares a tua respiração, sem pressão, tudo ao teu ritmo, tudo ao teu tempo. Mas quando tu estiveres a fazer esta expiração por mais tempo que a tua inspiração e ao conseguires alongar esta expiração, tu vais estar a relaxar, vais estar a diminuir o stress no teu corpo. E mais uma vez, tu podes fazer isto em qualquer lado, podes fazer isto a qualquer hora, podes fazê-lo antes de uma reunião importante ou enquanto estiveres a trabalhar ou estiveres só ao computador a escrever alguma coisa. Usa a respiração como o teu melhor amigo, como algo que te vai ajudar a acalmar, a relaxar, a balançar e a encontrar a paz e a tranquilidade que tu queres e precisas. Não subestimes mesmo o poder da respiração, porque, como eu te disse, ela está conectada com todas as tuas emoções. Lembra-te sempre disso. E são estes então os 7 exercícios que te vão ajudar a sentir mais calma, a conseguir gerir melhor o teu stress durante o dia. E eu espero mesmo que este episódio te tenha ajudado, que consigas levar estes exercícios para a tua semana, pelo menos um deles vivê-lo intensamente e verdadeiramente, e experimenta, vê como é que ele pode mudar a tua vida, como é que te vai trazer novas e melhores experiências. E para a semana estamos de volta aqui ao Incompletamente. Partilha comigo o que é que tu aprendeste de novo com este podcast, envia uma mensagem, deixa uma review, um comentário na plataforma digital em que tu ouvires este podcast. Eu gosto sempre de espreitar o que é que vocês estão a escrever, qual é que é o vosso feedback. Recomenda este episódio a um amigo, envia alguém que tu achas que vai gostar de ouvir, partilha nas tuas histórias, identifica-me, eu quero saber a vossa reação, quero saber o vosso feedback. E para a semana estamos cá no Incompletamente. Tenham um bom fim de semana, tenham uma boa semana e lembrem-se sempre que estamos todos aqui para crescer juntos e em tempo real. Beijinhos. Muito obrigado por ter estado desse lado. Não te esqueças de deixar a tua avaliação a este podcast em qualquer que seja a plataforma que ouves. É mesmo muito importante e é uma grande ajuda que me dás. Se achares que faz sentido, partilha também este episódio nas tuas redes sociais ou com alguém que sintas que vai gostar de o ouvir. Relembro que todos os links estão na descrição, inclusive é o link que te vai permitir também apoiar monetariamente este podcast. Eu adoro ouvir o vosso feedback, por isso estejam à vontade para me enviar todas as mensagens que quiserem. E se ninguém tem dito ultimamente, eu quero relembrar-te que não estás só, que és capaz e que mereces tudo aquilo que quiseres alcançar. Aconteça o que acontecer na tua vida, tu vais ficar bem. Até para a semana.